Guten Morgen, Brasília, estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o canal do Senso em Comum. Neste canal nós estamos certos, se você discorda, você está errado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, aquela coisa toda, para você ficar mais inteligente e perder amigos. Nas últimas semanas nós vimos um caso aí extremamente famoso envolvendo o podcast Flow, do Monark, que acabou perdendo o patrocínio de uma grande empresa que lida com, vamos dizer, o transporte de alimentos por aí. Nós estamos vendo hoje uma nova fase do capitalismo. Este capitalismo pode ser chamado de capitalismo de monopólio, uma coisa que curiosamente o Lenin havia previsto ainda lá na virada do século XIX para o século XX. Nesta fase, o capitalismo, dizia Lenin, vai se fundir em grandes conglomerados, ou seja, você não terá mais esta coisa de ter concorrência, uma das grandes bases do capitalismo, para você ter um serviço melhor, um serviço adequado, para uma empresa tentar ser melhor do que a outra, assim por diante. No final das contas, o que nós estamos vendo é justamente a materialização disso, ou seja, você não tem mais hoje a capacidade, por exemplo, de escolher qual que vai ser o melhor serviço, a melhor empresa a te dar alimentos. Afinal, 11 empresas praticamente sozinhas dominam mais de 90% do setor de alimentos no mundo. É só você pensar em grandes fazendas, em grandes produtores de gado no mundo. Todas elas são extremamente caras e apenas quem tem já uma enorme quantidade de dinheiro consegue lidar exatamente com isso, ou seja, produção de gado, distribuição, transformar aquilo em carne, transformar aquilo em comida, assim por diante. No âmbito urbano, a coisa fica supostamente melhor, mas a gente está vendo que, vamos dizer, a partir de março de 2020, sobretudo, a gente conseguiu mais uma vez ter uma nova fase desse monopólio, ou seja, você chega no restaurante, passa na frente do restaurante, ele já está dizendo: compre a nossa comida através do aplicativo X, e é sempre o mesmo aplicativo. Compre o nosso serviço sempre conversando com a gente pelo aplicativo Y, e é sempre o mesmo aplicativo. No final das contas, a gente está vendo que os mesmos conglomerados, ou seja, as mesmas Big Techs, as mesmas Big Company, o mesmo Big Business, como os americanos chamam, está dominando toda a nossa vida. Isso mostra, no final das contas, que ao tentar vender qualquer coisa hoje, nós vamos acabar passando pelas mesmas companhias. Pense no seu cartão de crédito, isso é uma coisa muito simples. O que o dono do cartão de crédito quer que você pense, você acabará pensando em algum momento da sua vida. Isso é uma forma de poder gigantesca. E aqui eu tenho que salientar muito, lamentavelmente, que os nossos amigos liberais eles acabam cometendo um erro brutal. Afinal, eles acreditam que a liberdade de expressão, aquela liberdade, todas as liberdades daquele liberalismo clássico, que hoje fica até meio cafona, você fala em John Locke, Adam Smith, aquela coisa toda, todas essas liberdades, no final das contas, são nulas. Por quê? O que uma grande empresa, ou na verdade um grande conglomerado que domina com mão de ferro várias e várias empresas que só em aparência estão disputando entre si, o que esta pessoa quer que você pense, você acabará pensando, porque o departamento de marketing vai te passar uma ideologia única. A ideia de você cancelar, ou seja, toda essa cultura de cancelamento, é um modelo privado daquilo que George Orwell previu justamente em 1984. Ele estava prevendo um modelo estatal, um modelo comunista, aquele grande problema do stalinismo. Só que hoje a gente está vendo isso acontecendo exatamente no âmbito privado, ou seja, o que o dono de uma companhia, o que os donos de um grande conglomerado quer que você pense, você acabará pensando em alguma hora. Eu quero mostrar só para vocês um livro, muito rapidamente aqui, de Michel Houellebecq. O livro é Plataforma, um livro bastante polêmico, porque o seu final, sem querer dar um spoiler, acabou se concretizando na vida real alguns anos depois, uma coisa assim bem drástica. Envolvendo coisas politicamente incorretas que nós não podemos falar, senão nós seremos cancelados e vão derrubar este vídeo. Mas ele logo no comecinho, ele vai tirar férias, vamos dizer assim. Ele tá lá preocupado com as férias dele, ele vai tirar férias. Eu quero só ler um parágrafo aqui para vocês. Aspas. Passei meu último dia de licença em diversas agências de viagens. Gostava dos folhetos de férias, sua abstração, seu modo de reduzir os lugares do mundo a uma sequência limitada de felicidades possíveis e de tarifas. Apreciava particularmente o sistema de estrelas para identificar a intensidade da felicidade que se podia esperar.
Eu não era feliz, mas apreciava a felicidade e continuava a pretendê-la. Segundo o modelo de Marshall, o comprador é um indivíduo que procura maximizar sua satisfação em relação ao preço. O modelo de Veblen, ao contrário, analisa a influência do grupo no processo de compra, avaliando se o indivíduo deseja se identificar com ele ou, ao contrário, afastar-se. O modelo de Copeland demonstra que o processo de compra é diferente segundo a categoria de produto ou serviço. Compra habitual, compra refletida, compra especializada. Já o modelo Baudrillard-Becker considera que consumir é também produzir signos. No fundo, eu me sentia mais próximo do modelo de Marshall. Ou seja, ele se sentia mais perto dessa ideia mais liberal, ou seja, eu quero maximizar a minha felicidade em relação a um produto. Mas o que a gente está vendo é justamente uma vitória histórica do modelo de Veblen, ou seja, você hoje, ao produzir, ao consumir, ao querer fazer uma compra, uma transição básica, ainda mais com cartão de crédito, ainda mais negociando a compra pelo mesmo aplicativo de troca de mensagens, assim por diante, você está fazendo parte de um grupo. É por isso que hoje todas essas companhias, elas acabam fazendo justamente uma venda ideológica. Você não consegue mais comprar um sanduíche sem comprar junto a ideia de que as suas crianças precisam aprender sobre ideologia de gênero. Você não consegue mais comprar uma pasta de dente sem a ideia de que não existe mais homem e mulher e que você precisa ter uma aprovação de um grupo definido para você não ser transfóbico, por exemplo. Você não consegue mais andar no aplicativo de transporte, ou seja, um substituto do táxi, sem que esse aplicativo te diga, olha, você precisa realmente dar o rabo. Isso é o que nós estamos vendo no capitalismo de hoje. Quando você tem um grande cliente, todo mundo que trabalha no âmbito do mercado sabe disso, quando você tem um grande cliente, você, na verdade, você tem um chefe. É isso que está acontecendo. Nós somos hoje escravos de grandes companhias, que no final das contas elas compram todos os seus concorrentes, juntam-se um grande conglomerado monopolístico e nós vemos que as pessoas estão mudando o que elas pensam justamente pelo que elas consomem. Nós passamos muito tempo, sobretudo no âmbito da direita, brigando contra os comunistas, falando, olha, esse modelo de economia planificada, ele é ruim, você não consegue escapar dele, você não tem produção suficiente. A crítica está completamente certa. Agora, o grande problema é que quando você cria um monopólio privado, você também não tem para onde escapar. Qualquer coisa que você diga é sempre censurada. Veja o quanto nosso vocabulário mudou nos últimos 10, 15, 20 anos. Nós dizíamos palavras, nós tínhamos conceitos que se nós fôssemos explicar para um eleitor do Lula ali em 2001 e disséssemos, olha, na verdade, futuramente as pessoas vão estar falando a respeito de transfobia, vão falar contra uma linguagem com gênero marcado e coisas desse tipo, eles iriam olhar pra gente e falar, você é um grande teórico da conspiração. Exatamente o mundo que nós estamos vivendo. Nós precisamos ter realmente novos conceitos, ou seja, não adianta mais defender capitalismo contra comunismo, que era uma briga, sobretudo ali até os anos 80, e nós precisamos ter modelos hoje que envolvam conceitos como comprar do seu próprio bairro. Localismo, conceitos novos que sejam contra esse grande conglomerado do que é chamado de Estado tecnocrático, ou seja, uma fusão entre Estado e empresa, no qual você não consegue escapar. Eu faço um apelo aqui para que todos estudem essas questões e nós criemos um novo vocabulário, porque nós estamos vivendo sob um monopólio privado. Muito obrigado a todos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e lives nós temos às quartas-feiras. Muito obrigado e Guten Morgen, Brasília.